E aí, professor, você só dá aula? Se você é professor, você com certeza já ouviu essa pergunta de algum dos seus alunos, ou com certeza já ouviu milhares de piadas feitas pelos seus colegas, ou na faculdade, ou já na escola, na sala dos professores, porque é uma pergunta tão infame que, sinceramente, realmente só tornando em piada. Melhor rir do que chorar, não é verdade, gente? Mas é para responder essa pergunta que eu decidi gravar um vlog de como que eu monto as aulas aqui no canal. Eu vi um Reels no Instagram do Livrisa, @Livrisa, que é uma professora que eu sigo, acho que é de literatura, e ela fez um Reels mostrando o trabalho que dá a fazer aula. Então, a ideia desse vlog então é mostrar quantos dias, quantas horas, quantos livros, quanta pesquisa eu gasto para preparar apenas uma das minhas aulas aqui para o YouTube. Então vai ser um vídeo focado nas minhas aulas de história que eu lanço aqui no canal, que é para o projeto de história da Primeira República. Então essa é a sequência de vídeos que eu tô fazendo desde o final do ano passado e que a gente tá encerrando agora. Então eu filmei todo esse meu último mês aí, onde eu estava fazendo as pesquisas para montar o vídeo. Eu não sei se quando eu lançar o vlog o vídeo já vai ter ido pro ar ou não, mas de qualquer jeito eu vou deixar linkado aqui em cima nos links e na descrição, e qualquer coisa você pode também ir para as playlists do nosso canal que vai estar lá. Seja bem-vindo então ao primeiro vlog do Noah. Se você quer saber um pouquinho mais como é o nosso dia a dia aqui, de montagem dos vídeos pro canal, essa é a sua oportunidade. Aqui vocês conseguem ver que eu estou subindo o vídeo, estou salvando parte dele. Ainda falta colocar essa introdução, mas o resto já está pronto, quer dizer, semi-pronto, porque ainda tem alguns efeitos, algumas coisas para edição. Mas se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa intimidade de como a gente faz as coisas aqui no canal, esse vlog é pra você. Mas se você entrou nesse vlog porque você assistiu aquele vídeo meu do ano passado de como eu planejo as minhas aulas de história e você queria ver eu fazendo na prática e não só falando, também seja muito bem-vindo. Você vai conseguir aproveitar bastante esse material, vai ter muita dica, tá? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, é super importante, compartilhar com seus amigos, com seus colegas que estão interessados. Pode ser de outras matérias também, porque dica de organização, planejamento é perfeito para qualquer professor. E se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e assim você recebe todos os vídeos que a gente lança aqui no YouTube, toda terça, quinta e domingo, ok? Sobre essa nossa vida de professores, mas também sobre muita literatura. E se você quiser nos conhecer um pouquinho mais intimamente, nos siga no Instagram, a gente tem conteúdo exclusivo para lá também. Vou deixar tudo aqui certinho no box de descrição. Tanto os livros, se você quiser comprar, quanto os artigos, tudo eu vou deixar linkado aqui, então dá uma olhadinha no box de descrição. Se você tiver uma dúvida ou quiser saber de onde eu tirei, eu vou deixar tudo aqui. Então é isso, gente. Roda a vinheta que a gente já entra direto no nosso primeiro take de vlog. Oi, seres humanos! Continuando a entrada de vlog, hoje é dia 2 de dezembro... Opa! Maio! Completamente louca, 2 de maio. E eu estou aqui domingo no quarto da minha mãe com essa luz amarela, que até facilita a minha vida, já que estou sem maquiagem, na verdade, consegue me deixar um pouquinho mais bonita. Tô tentando gravar com a tela de trás do celular para ficar um pouco melhor, então fazer vídeo estilo selfie. Tentando olhar pelo espelho de lá é complicado, sem falar que eu não tenho muito braço, então eu vou tentar resumir como foi meu dia de hoje. O que rolou hoje, então? Hoje é a primeira semana que a Monique... Hoje não, né? Essa semana passada e hoje é domingo, então de segunda até sexta passada, Monique arranjou um emprego novo, tá dando aula numa escola alemã. Pra quem não sabe, ela se formou em letras português e alemão. E aí, então, eu fiquei louca só atrás do canal, porque ela não conseguiu gravar, ela tirou o dia de hoje pra gravar, a gente até gravou uns stories mostrando. Ela tirou o dia de hoje pra gravar e tentar fazer vídeos pro canal pra próxima semana. E a minha avó já se mudou aqui pro condomínio, então eu também tô revezando o meu tempo entre dar as aulas particulares, que eu comentei com vocês no vídeo sobre desemprego. Se você não viu, tá muito legal, eu vou deixar linkado aqui. Mas lá eu comentei com vocês sobre essa questão de eu estar dando aulas particulares, né, já que eu não tô empregada no momento. E aí, então, eu tô aí me revezando no meu tempo entre as aulas particulares, a minha avó e o canal. E aí, então, hoje à tarde, minha mãe foi ficar com a minha avó, já que ela tava em casa, e eu consegui adiantar um pouco
então, da leitura pro vídeo pros vídeos de história, pra gente terminar aquela playlist de história da Primeira República. E aí eu queria mostrar pra vocês, então, o que eu fiz. Então, vamos lá. Esse aqui é meu caderninho novo. Olha que fofo, gente. Esse aqui é meu caderninho novo de aulas pro canal. Então, tanto aulas de história como os vídeos normal, roteiros, eu faço tudo aqui. E aí, então, deixa eu mostrar pra vocês como que eu me organizo. Aqui tá o índice, tá? Então, aqui eu vou colocar o número das páginas e os temas de cada um deles. Eu ainda não fiz porque, como eu disse, eu tô muito atarefada e eu não consegui fazer isso. Mas deixa eu mostrar aqui no meu antigo caderno pra vocês verem como eu fazia. Esse aqui foi o caderno que eu usei até mês passado. Então, aqui o número da página e os títulos dos textos. Aí aqui, ó, eu numero as páginas pra ficar mais fácil. Aí eu vou numerando conforme eu vou fazendo, tá, gente? Não numero tudo de uma vez, não. Mas, voltando pra cá, pra vocês poderem ver, então, o que tá rolando. Então, aqui eu comecei o resumo do livro do Coronelismo, da Maria de Lourdes Janotti. E aí eu comecei, mas eu tive que parar. Eu comecei, não lembro que dia agora, mas foi umas 2 semanas atrás. E aí eu até cheguei a gravar a entrada para esse vlog naquele dia, uma entrada de 40 minutos. Mas, como eu sou uma gênia, hoje quando a Monique foi gravar com o meu celular, eu apaguei inteiro. Aqui, então, começa o Continente Volume 1, as anotações para o vídeo da leitura conjunta que a gente tá fazendo no canal, que saiu essa semana agora, na verdade, saiu hoje, né? Então, aqui hoje eu continuei. Então, eu fiz algumas anotações, eu li o livro numa tirada só, o livro tem 80 páginas, eu fiz isso aqui de anotação, deu para dar uma boa lembrada sobre o coronelismo. Então, eu pretendo começar agora, à noite ainda. Agora é mais ou menos umas 6, deixa eu ver se vai aparecer aqui na tela do meu celular. 7 horas em ponto agora da noite, e eu pretendo começar esse próximo aqui. Eu não sei se esse livro aqui, ele vai pegar só Coluna Prestes ou vai pegar também Tenentismo, tá? Mas eu tenho esse outro livrinho aqui, Revolução de 1930 e a Dominação Oculta. Então, o golpe de Estado de Vargas, né? Eu vou dar uma lida nesses dois aqui primeiro, próximos, né? Entre hoje e amanhã. Amanhã eu consegui o dia todo só pra terminar os estudos desse vídeo. A Monique tá no quarto editando os vídeos que ela gravou hoje à tarde, né? Pra ter vídeo pro canal essa semana toda, porque acho que os últimos 4 ou 5 vídeos do canal foram meus, então ela gravou uns 3, pra eu conseguir ter tempo só pra fazer isso aqui. E aí, então, amanhã é segunda, provavelmente talvez eu dê mais uma entrada pra vocês verem o desenvolvimento, mas como já deu pra dar uma boa esclarecida na minha cabeça, eu provavelmente vou fazer um vídeo só sobre coronelismo, sobre essas relações de poder e dominação, né? E aí, depois acho que eu vou fazer um vídeo sobre tenentismo, só que nesse mesmo vídeo de coronelismo eu acho que eu vou colocar junto o cangaço. Vai depender muito, eu ainda vou dar uma olhada no material de cangaço, porque assim, eu sou louca por cangaço. Eu tenho alguns livros aqui em casa sobre. Depois, acho que amanhã eu dou uma entrada pra vocês darem uma olhada. Tem um de fotos que é maravilhoso. Amanhã é pra mim terminar essas leituras. E se eu tiver muita sorte, o que eu duvido, se eu for muito, muito produtiva amanhã, eu termino as leituras. Mas é que assim, sabe como é? Eu quero fazer todas as leituras dos finais dos vídeos, porque eu gosto de gravar numa sentada só. São umas 84, 90 páginas desse aqui, mais umas 90 páginas desse aqui. Aí tem um outro livrinho que eu queria ler, que é sobre os campos de concentração no Nordeste, que eu quero ler para ver se eu incluo nas aulas de Primeira República, ou se eu faço um vídeo separado para colocar na playlist que a gente já tem aqui da Era Vargas, né? Porque tecnicamente é de 1932. Só que eles também existiram em 1915, só que eu não achei nada, nenhum artigo e nenhum livro sobre esses campos de concentração no Ceará, né? Por causa da seca do Ceará, de 1915. Só sobre os campos de concentração da seca de 1932. Então eu quero ler ele, eu já comecei, mas eu não dei continuidade. Acho que eu li a introdução e o primeiro capítulo pela metade. E aí eu quero dar uma continuidade nele pra ver
se eu incluo nessas aulas da Primeira República ou não. Eu adoro essa touca, mas ela sempre me dá umas coceiras. Olha que coisa linda. Essa touquinha aqui eu comprei quando eu tava em aula ainda, uma vida pré-coronavírus, né? E vamos lá. Você, que é professor, você também gosta dessas coisinhas fofas assim, gente? Porque eu geralmente uso ela e uso ela com o cabelo solto daí, né? Mas hoje ele tá cagado. Eu coloquei ela só pro cabelo ficar um pouquinho melhor. Mas a primeira vez que eu usei, uma aluna minha de, acho que devia ter uns 20 anos, falou pra mim que não era uma touca profissional. Eu falei pra ela, mas eu gosto. E eu vou usar mesmo assim. Mas vocês já tiveram esses problemas com vestimenta e roupa, assim? Não tô nem falando de questão sexual, né? Porque isso a gente já sabe que é bem comum. Mas com os alunos chegarem pra vocês e falarem, você acha que você não deveria estar usando isso. Conta pra mim, porque eu adoro essas histórias de quando os alunos chegam na nossa cara e falam coisas assim que a gente não espera, né? Assim, talvez não seja profissional. A Monique concordou com a minha aluna, falou que não era profissional, mas eu continuei usando, tá bom, gente? Porque eu acho ela muito linda. Mas é isso. Deixa nos comentários a sua opinião e eu volto na próxima entrada de vlog. Oi, gente! Eu duvido que esse áudio vai dar pra ouvir alguma coisa, mas eu tô aqui no largo. Mas eu só queria mostrar pra vocês, essa aqui é a imagem que vocês sempre veem no fundo das fotos e dos vídeos quando a gente coloca aqui aquele fundo azul lindo. É aqui, ó, no largo. Mas ó, pra vocês darem uma olhada de como é aqui. Aqui tem outra igreja, eu não vou lembrar certinho as casas, sabe? Mas tá tudo fechado por causa do coronavírus. Aqui é a Casa Garibaldi, se eu não me engano. É uma casa da colonização italiana. Aqui é a Igreja do Rosário. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês, ó. Que linda. Ó, o céu hoje tá lindo. Ó. Essa aqui é a Igreja do Rosário, onde eu tô. E ali desce o Largo da Ordem. Eu tenho vontade de fazer... Ó, eu de volta. Eu tenho vontade de fazer um vídeo aqui mostrando o centro histórico e contando a história de Curitiba. Que eu fazia passeios históricos aqui com os meus alunos. Mas enquanto não voltou ao normal, não tem como fazer, né? Já que estamos aqui, ó, eu cheguei aqui na frente do Memorial de Curitiba. Essa aqui é a entrada. E aqui, ó, essa aqui é a cápsula do tempo que foi feita na inauguração. Aqui é minhas bagunças, mas aqui, ó, pra me mostrar pra vocês o que eu vim fazer. Eu vim atrás de mais livrinhos pra minha coleção da Brasiliense de Tudo é História, pra montar os próximos vídeos de história do canal. E aí aqui, ó, na frente fica aquela... Opa! Como que eu posso chamar isso? Pintura. Provavelmente não é esse nome que leva, né? E aí aqui foi que a gente... É aqui dentro, ó, que a gente sobe naquelas escadas lá. E aí vai pro terraço. E do terraço que eu tirei a foto. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas lá dentro é lindo, assim. Eu tenho várias fotos. Eu vou ver se eu coloco de passeios que eu fiz com os meus alunos aqui. Mas daí, pra vocês terem uma noção, assim... É um passeio histórico, a gente começa lá por baixo, na antiga estação de trem, e aí a gente vai subindo até chegar aqui no largo e pegando toda a história da construção de Curitiba, vários marcos históricos, é muito legal, é um passeio muito interessante. Dá uma saudadezinha de vir aqui e ver tudo tão vazio, mas é isso, só queria mostrar pra vocês, né, porque esse vlog é de como que eu faço as aulas. Então, por exemplo, hoje foi dia de ir pros sebos, então Curitiba tá aberta esses últimos dias, então eu vim completar a minha coleçãozinha, porque daí eu não preciso pagar frete, né? E aí vou pra casa e monto os próximos vídeos. Por exemplo, eu tô aqui em um dos sebos que eu passei hoje, e aí aqui, ó, fica essa coleçãozinha da Tudo História. Geralmente ela tá perto dessa outra coleçãozinha aqui, que é dos primeiros passos, que eles vão explicando, por exemplo, o que é editora, o que é educação física, mas ela fica aqui. Aí eu basicamente venho e vejo os títulos que eles têm, esse que eu já achei hoje, e aí eu vou vendo o que eu vou fazer de aula mais pra agora, né, pro canal. Como eu disse, eu não uso esses livrozinhos aqui pra aula normal, assim, quando eu vou ver o que é esse aqui. Peraí, deixa eu livrar a mão. Aí deixei separado ali, ó. Eu não uso isso aqui para aula normal porque não dá tempo de eu ler tudo isso. Mas pro canal eu consigo ter um pouquinho mais
de tempo. Esse aqui eu já tenho em casa. Esse da Revolução Chinesa também. Ah, esse aqui, ó. Eu já tenho vídeo da Era Vargas. Opa, vamos segurar aqui. No canal. Mas esse aqui provavelmente vai ser do movimento dos tenentes, eu acho. Deixa eu ver o que mais que eles têm aqui. Ó, tá. Dato da história é o que eles têm. E como eu, basicamente, vocês viram no take anterior, eu já peguei bastante, eu vou dar uma olhadinha, ver o que que é esse aqui, que pelo título eu não consegui associar. Tá falando de crime passional. Acho que vai trabalhar algum tipo de legislação sobre machismo. Eu vou dar uma olhada e ver se eu levo ou não, tá? Mas é basicamente isso. Eu passei nos 5 sebos hoje, aí basicamente, o que que eu faço? Eu entro neles, vejo se eles têm a coleção e dou uma olhada nos livrinhos que eles têm. E aí eu tento escolher os temas que vão estar mais próximos pra mim gravar no canal, né? Porque ele é baratinho, né? Ele varia de 5 a 10 reais, ó. Tem de 7, de 8, de 5, de 10. Depende da qualidade que tiver. E aí, mas também, né? Quando você vai somando 2, 3, daí fica um valor alto. Mas é isso. Oi, gente. Sim, é enrolada na coberta que eu tô chegando, porque tá frio em Curitiba. Ainda é outono, mas não tem como ficar nessa cadeira, nessa mesa sem uma coberta enrolada. Eu sinto muito frio. Embaixo dela eu ainda estou de pijama. Tô de trancinhas no cabelo, porque no inverno é disso que eu sobrevivo. Porque eu não gosto de lavar meu cabelo por causa da água mesmo. Porque como é muito frio, não tem como lavar cabelo de noite de jeito nenhum. Se eu lavar cabelo de noite, eu gripo de qualquer jeito. E já tem aí 1 ano e meio, 1 ano... 1 ano e meio não, né, Morgana? 1 ano e 2 meses que estamos evitando gripes, né? Porque qualquer gripezinha nos deixa paranoicos. Ai, gente, de verdade, não dá. Então... Aí eu tranço o cabelo e daí eu posso ficar uma semana sem lavar. Então, geralmente eu tranço no domingo e aí eu só lavo o cabelo no próximo domingo. E é bom porque daí eu não preciso acordar, arrumar cabelo, eu posso só acordar e sair da cama e ir trabalhar. E é bem mais tranquilo, né? E nos últimos dias, se tiver muito fiozinho escapando, é só colocar uma touquinha. Fica bem tranquilo assim, de lidar com o cabelo. Mas chega de falar de, né, cabelo e frio em Curitiba. Vamos falar do que vocês vieram aqui ver. Hoje é dia 24/5 e eu estou aqui no meu computador, na minha mesa de trabalho, para atualizar esse vlog. Eu acho que tem umas 2 semanas que eu atualizei vocês. E sim, eu não sei se eu comentei no outro vídeo, porque eu não quis assistir de volta antes de gravar, mas esse planejamento dessas aulas está demorando muito mais, porque antes, em 1 semana, eu fazia isso. Eu tirava 1 semana só pra planejar as aulas e gravar de uma vez uns 2, 3 vídeos, cada um de 50 minutos, por aí mais ou menos. Mentira, cada um de 1 hora pra transformar em 40, 50 minutos. Mas, o que tá rolando então? Vai ter esse barulho no fundo por causa do meu computador, ele faz esse barulho, então lidem com isso, porque eu não tenho o que fazer. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir no Canva e vou fazer slides para poder gravar. Eu geralmente faço slides aqui, que basicamente é anotar, cadê? A apresentação aqui, ó. Eu venho aqui, eu crio os slides, deixa eu ver se eu mostro os antigos. Eu acho que tá pegando a tela, vocês não vão conseguir ver tudo. E eu também não tenho gravador de tela no meu computador, eu já tentei instalar vários, sem pagar, obviamente, mas não consegui. É o que eu consegui pegar com o celular mesmo. É aqui também no Canva que a gente faz as capinhas. Não sei se tá mostrando, mas esse aqui são as capinhas dos nossos vídeos. E geralmente a gente deixa salvo. Eu achei, por exemplo, aqui o slide da Revolta da Armada e da Revolta Federalista. Então, por exemplo, aqui é a entrada. Aí eles são bem simples, assim. É porque aqui eu fiz... Esse aqui tá um pouquinho mais bonitinho porque eu fiz a capinha do vídeo aqui, que é essa aqui. Mas, por exemplo, ele desce aqui... E é só os pontos principais. Deixa eu ver se eu abro.
República da Espada, de 89 a 94, Marechal Deodoro, de 89 a 91, e vai indo. Então eu coloco os pontos principais, porque quando eu tô gravando, eu gravo com o meu celular, é meu celular que tá gravando agora, e eu pego o celular da Monique pra pegar os slides. O que vai ser um problema dessa vez, que eu ainda não sei como eu vou resolver, porque a Monique tá trabalhando, então não vai ter como pegar o celular dela. Da última vez que eu gravei, eu peguei o celular da minha mãe, porque a Monique tava na casa da minha avó, e aí eu também não podia usar o celular dela. E acho que da outra vez ainda, acho que a Monique também tava na casa da minha avó, e eu cheguei a imprimir. E aí, só que daí, né, gente, fica muito caro, porque como não tem nenhuma faculdade aqui perto, ou gráfica, coisa que realmente imprime, tipo, 10 centavos a folha, a impressão aqui é R$1 ou R$1,50 a folha. Então eu basicamente joguei numa fonte 12, um tópico depois do outro, e daí eu tive que me virar na gravação. Mas pra que vocês entendam por que tá demorando, eu já devo ter mencionado que eu não sei fazer recorte. Sou muito difícil para recorte e eu vivo acrescentando. Então, quais são os livros que eu já li até agora? Eu li esse aqui da Coluna Prestes, que é Os Rebeldes Errantes, que é do José Augusto Drummond. Só que o José Augusto Drummond, ele vai analisar a Coluna Prestes aqui de uma forma bem diferente da que eu me lembrava. A gente estudou Coluna Prestes na escola, depois eu estudei na faculdade, e eu não conseguia achar o texto que a gente leu na faculdade. E aí, só que eu tenho essa memória de que era uma visão diferente, tá? Do que eu li aqui. E aqui ele vai fazer essa avaliação da Coluna Prestes de uma forma bem mais militar, assim, e ele não vai trazer esse viés que os comunistas dão para a Coluna Prestes de ser esse movimento de ajuda às massas. Na verdade, ele vai deixar bem claro que a Coluna Prestes foi um movimento militar apenas, ok? E aí, quando eu tava lendo esse livro, meu cérebro bugou. E aí eu tenho esse livrinho aqui em casa, que é a biografia do Luiz Carlos Prestes, que é o líder da Coluna Prestes, né, gente? E aí, o que aconteceu? Ele chegou, na verdade, esse mês, que eu comprei numa promoção da Amazon, junto com esses outros 3 aqui também, todos eles da Anitta Leocádia. Então, esse aqui da Olga nos arquivos da Gestapo, e esse aqui que é uma biografia da Anitta, que eu gostei muito do título, gente, de verdade. Não sou de biografia, mas de verdade, viver é tomar partido. Nos tempos que a gente tá vivendo hoje, tipo, faz total sentido, né? E aí, então, essa biografia dele aqui tem um capítulo só pra... um capítulo não, né? Uma sessão só pra falar da coluna, que eu ainda estou no início. Eu cheguei sábado, eu cheguei no início dele. Então falta aí umas 20 páginas pra me terminar, porque eu só quero ter noção das duas ideias, dos dois lados, das duas visões, porque o Partido Comunista, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele usou bastante a Coluna Prestes como propaganda pro Prestes, né? E o Prestes sempre disse que foi um momento de virada para ele, né? Porque foi quando ele chegou no interior do Brasil, ele viu como que os brasileiros do interior viviam. Então, eu quero bem essa visão para trazer pro vídeo os dois. Aí, eu também já li essa aqui, A Revolução de 30, A Dominação Oculta, que eu achava que ia ser sobre o golpe de Vargas, tá? Só que a hora que eu li, na verdade, não tem nada a ver com o golpe de Vargas. Ele é um livro inteirinho para falar sobre o crescimento do PCB no Brasil de 22, quando ele é aberto, até 1930. Então ele vai mostrar o que estava acontecendo no Partido Comunista com a esquerda no Brasil e com os operários, todo esse movimento de busca de direitos da população brasileira, principalmente urbana e operária, e de como isso estava afetando a política brasileira e de como que esse golpe de 30 veio também para cortar eles. Então eu gostei bastante disso, desse livrinho aqui. Mas aí eu precisava de algum livro que falasse do golpe de 30. Ai, peguei o livro errado. Depois eu cato. Que foi esse aqui, ó. Os Liberais e a Crise da República Velha. Então eu peguei esse livrinho aqui. E ele é muito bom, porque ele faz um apanhado, um resumo muito legal. E eu gostei bastante dele. E só que acabei anotando ponto por ponto. Só que daí,
tem isso também. Eu acho que pra aula não precisa dar tanto detalhe, mas é bom porque eu gosto de muito detalhe pra ter tudo na minha cabeça. Eu gosto de ter a ordem cronológica na minha cabeça. E aí, falta esse aqui que eu ainda não li, o cangaço. Mas eu já vou começar a fazer os slides. E por que eu li tanta coisa? Você vai falar assim, mas meu Deus do céu, Morgana, você lê tudo isso quando você vai dar aula na escola? Não, gente. É por isso que o vídeo aqui é como eu preparo as aulas pro canal. Por quê? Porque aqui eu quero ter um conteúdo diferente, um conteúdo que venha com uma explicação maior, porque eu sinto falta disso. Eu sinto que a grande parte dos vídeos que são feitos no YouTube são vídeos assim pra decoreba, são vídeos pra você simplesmente acertar a questão no vestibular, mas não são vídeos que pensem essa sociedade, que pensem esses conflitos, que pensem como tudo isso afeta o nosso dia a dia hoje. E aí, pra eu gravar, eu preciso ter na minha cabeça tudo. Eu preciso ter na minha cabeça tudo. Desde quando começa e quando termina. Se eu pudesse, se não fosse tanta coisa, pra mim eu teria lido tudo o que eu li. Pra fazer todos esses, acho que a gente já tá em 9 vídeos já. Ó, Primeira República a gente tem 8 vídeos. Então por mim eu teria lido todo o material desses 8 vídeos antes de fazer os vídeos, sabe? Mas como eu consegui separar eles por temas, eu fui fazendo mais ou menos por temas. Então ó o que acontece. Aqui o meu caderno, eu já mostrei no outro take os cadernos de anotações. Mas aqui, por exemplo, é as anotações que eu comecei da Primeira República. Aí, cadê a divisão que eu fiz? Ó, essa aqui foi a divisão que eu fiz para os vídeos da Primeira República. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei aqui introdução. Eu decidi que eu ia fazer sobre os movimentos populares. Então, eu coloquei todos os movimentos populares, tá? Da Primeira República. Então, por ordem cronológica. Então, Revolta da Armada, Revolta Federalista, Revolta de Canudos, Revolta da Vacina, da Chibata, Contestado, Juazeiro, Greve de 17, Coluna Prestes, Coronelismo e Tenentismo e o Golpe de 30. Aí, o que eu fui fazendo? Quando eu vi que era realmente muita coisa pra mim ler e tal, eu vim aqui e comecei a separar o que eu ia colocar em cada vídeo. Então, por exemplo, em amarelo é a Revolta da Armada e a Revolta Federalista. Aqui, então, você tem Revolta da Armada e Revolta Federalista. Porque, gente, eu fiz faculdade de História, mas nem tudo a gente tem na cabeça, assim, né? Então, daí, no meio do que eu tava estudando, eu vi que a gente teve, na verdade, 2 revoltas da Armada e você teve a Revolta Federalista, sendo que a segunda Revolta da Armada se junta com a Revolta Federalista, né? Com a segunda Revolta Federalista, e tudo isso aqui faz parte da República da Espada. Eu falei, eu vou jogar esses 2 movimentos juntos, porque são 2 movimentos militares. E é isso. Aí depois eu já tinha na minha cabeça que isso eu lembrava de um texto da faculdade dos movimentos messiânicos, né? Que era Canudos, Juazeiro e... Canudos, Juazeiros e Contestado, que tá aqui. Então, apesar de você ter, por exemplo, Canudos aqui, em 97 ainda, e depois vir na ordem cronológica a Revolta da Vacina da Chibata, por eles terem características parecidas, eu joguei eles todos num vídeo só. Depois a Revolta da Vacina e da Chibata, eu joguei junto com a Greve Geral de 1917 como os movimentos urbanos, né? Porque o Juazeiro, Contestado e Canudos entrou como os movimentos do interior, né? Os movimentos messiânicos, e é esses daqui do urbano. Só que, como vocês viram nas aulas, eu não consegui colocar Greve de 17, Revolta da Vacina e da Chibata tudo em um vídeo só. Eu fiz vídeos separados, porque eu queria dar mais detalhe, tinha muita coisa pra gente conversar, e eu acho que os vídeos que tem no YouTube não trazem tantos detalhes assim, e eu achei que valia a pena, eram temas que davam pano pra manga. E aí, então, ficou o final. O final, eu só tenho anotação de Coluna Prestes, Movimento Tenentista e Coronelismo. Porque eu queria dar mais atenção pro coronelismo, porque eu não acho que eu tenha explicado com mais detalhes, assim, durante os vídeos. Eu cheguei a citar, falei dos coronéis, falei da questão da posse, mas eu não expliquei direito a questão do sistema social mesmo, como funcionava, e principalmente também não expliquei como funcionava a questão do voto. Eu falei bastante do voto, principalmente da questão legal, mas eu não falei da questão legal de como funcionava no início da Primeira República, mas eu não expliquei como isso foi
se ramificando depois pro final. Então, com o coronelismo eu queria explicar isso. E aí tem cangaço, que também quero explicar. Então, o que tá na minha cabeça que eu vou fazer aqui? Eu acho ainda, né? A gente vai com esse vlog até o final, sei lá quanto tempo vai ter esse vlog. Eu não sei se eu vou dividir ele em 2 partes na hora da edição, o que vai acontecer. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando coronelismo, aí todas as macunaíba não, como é que é a palavra? Todas as tramóias que os caras faziam, todos aqueles tipos de voto, de gente morta votando, esse tipo de coisa, né? E como funcionavam essas relações de poder na Primeira República. E eu acho que no vídeo de coronelismo eu vou trazer cangaço junto. Só que como eu não li esse livro ainda não tenho certeza. Eu tenho um outro livro do coronelismo aqui, do cangaço aqui, que é... vou jogar aqui, ó, pra só mostrar a capinha pra vocês. Não sei se tá pegando, mas é esse livro. Qualquer coisa se não pegar... também não sei por que eu não fiz isso. Qualquer coisa se não pegar, eu coloco a imagem aqui do lado, que é esse livro Guerreiros do Sol. Eu tenho ele no Kindle. E eu tenho esse outro livro aqui, ó, que é gigante, maravilhoso. Estrelas de Couro, a Estética do Cangaço. Que todos os dois são do Frederico Pernambuco de Mello. Esse livro é maravilhoso, que ele é um estudo só sobre a estética do cangaço, as roupas e a representação e de como eles eram ligados com essa questão da roupa, da costura e da decoração e como tudo isso tinha um simbolismo e uma importância muito grande pro movimento deles. E tem um documentário no YouTube que se chama, se eu não me engano, A Estética do Cangaço, onde ele vai falar mais disso, vai mostrar imagens e filmes da época mesmo, que eu acho super interessante. Mas qual que é o meu problema com o Frederico Pernambuco de Mello? E por que eu não reli esses livros pra fazer esse vídeo? Porque ele tem uma escrita, gente, muito... qual que é a palavra? Rebuscada. Ele tem uma escrita muito rebuscada. Então, assim, ó, eu li esses 2 livros dele porque ele realmente é pesquisador do cangaço, certo? Então, tipo assim, ele tem muito conteúdo e tal, mas é uma escrita muito rebuscada. E especialmente esse Guerreiros do Sol aqui, tem acho que umas 300 páginas e era muita coisa. Então, naquele último take que eu mostrei pra vocês, eu indo pro centro comprar os livrinhos, eu fui pra comprar especialmente esse aqui do cangaço. E aí depois eu saí com todos os outros. Mas eu fui pra comprar esse aqui, porque eu queria um livro que trouxesse isso mais resumido e que trouxesse numa linguagem que fosse mais fácil, tá? Sem falar que esse Guerreiros do Sol aqui, se você quiser comprar, nem adianta, tá, gente? Porque tá fora de edição, tem no estante virtual, acho que por R$600 eu vi, tá um absurdo assim, sabe? Esse aqui eu comprei, acho que 2017, 2016, por aí, tá? Também pelo estante virtual, comprei usado, e ele é maravilhoso, sim, eu li ele inteiro. Mas ele tem essa escrita bem rebuscada, então, tipo, vários pontos eu tive que voltar e ler. E olha que eu fiz faculdade de História. Então a gente tá acostumada com alguns escritores, assim, que são difíceis. Mas esse aqui é um deles, tá? É um escritor dificilzinho, assim, de ler. Tanto que eu geralmente não recomendo muito. Mas é que como ele fez toda essa pesquisa sobre as roupas, e olha isso, gente. Tem cada foto maravilhosa aqui e essa pesquisa. Então vale muito a pena por causa disso, assim, sabe? Voltando. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre cangaço e coronelismo, tá? E aí, eu vou fazer um outro sobre a coluna Prestes, mas da coluna Prestes eu vou colocar junto os outros movimentos tenentistas de 22. Então, colocar lá o negócio do Forte de Copacabana, tal, aqueles outros 2 que eu não vou lembrar o nome agora. Então, jogar todos os movimentos tenentistas numa roda só. E, por último, aí, o final da República Velha. E aí, provavelmente, esse livrinho aqui, ó, que vai falar sobre o Partido Comunista, esse assunto vai entrar daí no vídeo final. Então, a probabilidade é que a gente tenha 3 videozinhos aí pro final dessa playlist. E como vocês viram, eu já tenho os livros pra próxima, então eu tô louquinha pra começar os vídeos do período de
redemocratização, né, pós-Vargas ali, antes da ditadura civil-militar. Então estamos o quê? Ansiosos. Voltando aqui, porque eu ia mostrar pra vocês o slide, né? Então, basicamente, como que eu faço os slides? Eu venho aqui nesse meu cadernozinho aqui, ó, que tá os resumos por livro. E aí eu vou começar a ler. Eu releio os pontos que eu anotei e dele eu venho e coloco outros pontos. Eu só vou escolher um slide aqui qualquer. Então, escolhe esse aqui, daí eu venho aqui, apago e vou escrever minha própria caixa de texto. Venho aqui na caixa de texto, coloco o do meio, que é inserir um subtítulo, que é para título, na verdade, e aí eu começo a colocar. Então, por exemplo, eu vou coronelismo. Então, a gente vai começar por ele. Ah, mas por que coronelismo? Porque eu quero ver do tema que vai, de todos os pontos que eu vou colocar aqui, quantos slides vai dar, pra ver mais ou menos o que eu vou falar, pra ver se eu consigo juntar com o cangaço ou não, se eu vou ter que fazer um vídeo à parte e tudo mais. Por quê? Porque primeiro eu vou jogar todos esses pontos aqui. Então, por exemplo, ó, minha primeira anotação no caderno tá assim, ó. As raízes do coronelismo já existiram no Império. Seu papel político é ampliado na Primeira República. O seu declínio se dá na década de 40 com a industrialização e a urbanização, mas sem realmente desaparecer. Ah, eu vou resumir isso? Geralmente não. Gente, geralmente eu só transcrevo, tá? Eu sou péssima em recorte, gente. Eu sou péssima em recorte. E aí, o que acontece? Eu gosto de manter escrito o texto aqui, porque a hora que eu estiver falando, eu vou dar um jeito de falar isso de uma forma mais resumida. Mas eu gosto de ler pra que essas palavras não se percam, porque às vezes já aconteceu, tipo assim, eu já, no início principalmente de dando aula, eu colocava só um tópico, eu colocava coronelismo inicia no Império. Aí eu não lembrava como, sabe? E como eu disse, eu gosto de ter tudo no meu cérebro, eu gosto de ter saindo assim, sabe? Pra fluir a aula, porque senão eu tenho que ficar consultando o tempo todo. E se eu faço isso, se eu jogo aqui inteiro, eu vou ensaiar antes de gravar, eu vou ler antes de dar aula. Então, geralmente, antes de dar aula, eu leio o meu slide inteiro. O que acontece? Isso fica no meu cérebro de uma forma melhor do que se tiver em tópicos, tá? E aí, às vezes, quando eu dava aula mesmo em sala de aula, eu tinha um slide para os alunos e um slide para mim. O meu era esse aqui, mas completão. Então, ficava no celular. Eu lia ele antes de entrar em sala de aula inteiro. E aí, eu ia dando aula pelo slide do aluno. Aí, quando aparecia um tópico que eu não lembrava muito bem, eu vinha no meu celular e pegava lá. Pra mim lembrar exatamente do que tava falando aquele tópico. Então, é isso que eu vou fazer. Como agora eu não tô dando aula pros alunos, então eu só faço o meu slide. Ele fica na minha mão e aí eu vou falando. E o que eu faço? Eu acho que eu vou falar disso. Eu não sei se eu vou fazer um take só pra gravar quando eu tô ensaiando. Mas o que eu faço geralmente quando eu vou ensaiar antes de gravar? Eu sento com esse slide na minha mão e começo a dar aula pra mim mesma, assim, sentada no sofá da sala ou deitada na cama. E vou. E cronometro pra ver quanto tempo vai dar, pra ver o que tá travando, o que não tá indo. Às vezes, na hora de falar, o meu cérebro faz outras conexões. Então, às vezes eu tô no slide 1, mas o meu cérebro vai e me manda lá pro slide 10. Então, quando eu faço isso no ensaio, depois que eu termino o ensaio, dou a aula inteira, eu volto pro slide e recoloco as coisas. Então, eu puxo o slide 10 lá pro primeiro, ou o primeiro falo, não, eu quero falar disso aqui só lá no slide 10. Então, eu jogo esse negócio pra lá, pra não me confundir e tudo mais. Então, é basicamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou sentar, transcrever isso aqui pra esses slides. E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou vir no YouTube e aí eu vou digitar aqui, ó, aula coronelismo. Eu vou escolher umas 3 aulas aqui desses professores, qualquer um deles eu vario bastante, eu não tenho nenhum professor que eu prefira. Eu vou assistir umas 3 aulas dessa aqui, sempre no 1,5, né? Tipo assim, só pra mim ouvindo, eu vou vir aqui, vou mudar a velocidade da reprodução pra 1,5.
e vou ouvir o que eles estão falando. Por que eu faço isso? Para mim ter uma noção do que está sendo debatido ali. E principalmente para eu ver o que eu achei que eles não explicaram tão bem. Ou às vezes eu falo assim, eles já deram bastante centralidade para esse tema, então eu vou dar em outro tema, né? Tipo, citar, só mencionar essa parte aqui que eles já explicaram bem e explicar mais essa outra parte. Por quê? Porque a gente tá falando de uma plataforma de conteúdo, gente. Tem 1000 aulas aqui de história, certo? Então, se eu não tiver um diferencial, não vai fazer com que o aluno venha pra mim. Então, eu preciso conhecer os meus concorrentes. Pra isso, eu tenho que assistir o conteúdo deles. Então, geralmente, eu venho aqui por aula depois que eu já fiz o meu. Sempre depois que eu já fiz o meu. Só pra não influenciar o que eu vou fazer, principalmente, né? Pra não influenciar a minha pesquisa, a minha aula. Mas aí, depois eu venho aqui pra ver. E aí, dependendo do que eles já fizeram, eu tento dar uma mudada pra trazer uma coisa diferente do que tá ali. Porque eu, pelo menos, sou esse tipo de estudante que quando vai estudar, eu procuro mais de um professor. Pelo menos 2, assim, do mesmo tema no YouTube. Então, focando nesse tipo de pessoa que não vai lá sempre no mesmo, porque tem, né, gente, aquele tipo de pessoa que segue aquele canal e só vê as coisas daquele canal. E isso tudo bem. Mas tem gente que busca variantes. Então é bom saber o que dá pra gente fazer de diferente pra pessoa também gostar do conteúdo que a gente tá produzindo. E eu acho que essa entrada já ficou em meia hora. E eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer com esse vlog. Mas é isso, gente. Então agora eu vou me focar aqui. Vou dar uma olhada nesses e-mails, essas coisas que eu tenho que checar. E é isso. Talvez hoje eu grave à tarde, mas ainda não sei se vai dar tempo. Beijinhos, até a próxima entrada de vlog. Tchau! Tá ruim pra disfarçar. Eu já não tô nem aí com essa conversa. Que a história de nós dois não me interessa. Minhas verdades, meu olhar, sorriso é só disfarce, e eu já nem preciso. Sinto dizer, te amo mesmo. Tá ruim pra disfarçar. Uma coisa. Vamos começar? Oi, seres humanos, tudo bom com vocês? Eu sou Morgana, sou professora de História e esse aqui é o História de Noah. E hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa playlist de História da Primeira República. E hoje nós vamos conversar sobre coronelismo.